Família, atenção! Uma notícia agora de última hora acaba de chegar aqui. Eu irei trazer as últimas informações do mundo da política, os bastidores de Brasília. Inteligência americana faz operação através da CIA e descobre tudo. Hoje, realmente, o cara que não penteia o cabelo, ele não vai conseguir dormir, né? Vai pular fogueira aí. Isso mesmo, Trump acaba de autorizar a operação Inteligência da CIA americana. E o barbudo está completamente desesperado. Isso e muito mais eu vou trazer nessa live aqui ao vivaço. Sejam todos mais do que bem-vindos aqui. Já peço a você que está chegando aí, já deixa o like, comenta se o áudio, se a imagem está boa. E vamos direto ao ponto, porque tem muita coisa para mostrar para vocês aí. A reunião aconteceu, família. Termina agora, neste exato momento, há poucos minutos atrás, a reunião entre Marco Vieira e Marco Rubio. E literalmente deu ruim para o Careca, família. A reunião, a tão esperada reunião para ver o que que faz. Ai, tira a sanção, o Lula pediu, não sei o quê. Foi um tiro no pé. A reunião para tentar tirar as sanções do Brasil, né, passar aquele mel na boca, tudo deu errado. Vamos ouvir aqui nosso querido Gustavo Gaia, que traz os bastidores desta reunião. Enquanto isso, eu peço a você aí, família, essa informação é gravíssima, é importante você já ir deixando aquele joinha, compartilha a live aí com o máximo de pessoas, estamos ao vivo, avisa aí que a gente está ao vivo, já dá o joinha aí, para que assim o algoritmo possa disparar a nossa live para alcançarmos mais pessoas. Glória Maria, boa noite. Like Iodema Torres, boa noite, Rose. Rose sempre aqui nos ajudando. Boa noite, patriotas. Isaura Ribeiro, gratidão. Boa noite, Barba Ruiva. Deus abençoe sempre. Tamo junto, Isaura. Deixa o like, compartilha e vão que vão, porque tem muita informação. Vamos ouvir aqui. Vamos lá. Primeira reunião. Finalmente aconteceu a tão esperada primeira reunião entre um representante do Brasil e do governo americano. Depois de 6 meses de Lula capitalizando politicamente e escalando a situação, dessa vez não teve como fugir por causa daquela fala do Donald Trump na ONU. Lula se viu obrigado a mandar um emissário. Mandou ninguém mais, ninguém menos do que o Mauro Vieira, aquele que adora se reunir com ditadores pelo mundo e defende a Venezuela. Mauro Vieira vai até os Estados Unidos para se encontrar com Marco Rubio. Marco Rubio, secretário de Estado, um dos cargos mais importantes do governo americano, e é o cara que mais entende dessas ditaduras e narcoditaduras aqui da América Latina. Não gosta de Cuba, não gosta da Venezuela e não gosta do Lula também. Mas a imprensa vendeu a ideia de que os dois vão casar e ter filhos. Né, que a química entre Lula e Bolsonaro não era nem química, era uma indústria de petroquímica. Uma coisa impressionante. Eles são apaixonados um no outro. Será que foi assim? Vamos ver o que o jornalista diz em relação à reunião destas duas pessoas. Essa aí foi uma foto tirada dos dois se encontrando. Aqui está o Marco Rubio e aqui do lado de cá o Mauro Vieira. Vamos ver como é que foi essa reunião entre os dois? Vamos escutar o que a imprensa que nos vendeu a ideia de que um casamento tem a dizer. Salve, salve, Evandro Cili. Muito boa tarde para você, para os nossos colegas debatedores e para todo mundo que acompanha o 3 em 1. A gente está acompanhando desde o início da manhã as movimentações lá na Casa Branca e esse encontro, que durou cerca de 1 hora e terminou agora há pouco, conforme estamos aqui em Breaking News na programação da Jovem Pan. E eu trago bastidores, eu trago informações de lá. Então, vamos embora. O encontro entre os ministros, né, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, terminou agora há pouco. A reunião começou por volta das 3 horas da tarde, pelo horário do Brasília, durou cerca ali de 1 hora, portanto, e abordou temas como o tarifaço de 50% de um imposto, né, imposto pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros, e também entrou em pauta as sanções contra autoridades brasileiras e também prioridades bilaterais, acordos comerciais paralelos. Fora isso, eles também falaram até de relacionamento do Brasil com outros países, especialmente países da América Latina, e aí a gente cita a Venezuela, que foi inclusive dada como exemplo pelas autoridades nesse encontro, e também com relação Brasil e China, a proximidade dos dois países. Basicamente, a proximidade do Brasil com ditaduras. Né? Houve uma espécie de degelo nas relações, eu apurei isso com as nossas fontes lá na capital, e a palavra que eu escutei foi essa. Houve um degelo nas comunicações.
A expressão em inglês é break the ice. Break the ice é basicamente começar uma conversa, tá? Né, nas relações, com uma química, para a gente parafrasear Donald Trump e Lula, entre os dois. Mas, e é como tudo tem um mais, Cine, eu preciso trazer Agora, é o mais. O mais é a melhor parte desse trecho. esse bastidor, que eu acho que vai ser bom para a gente discutir aí no estúdio. Marco Rubio teria condicionado avanços à revisão de questões como opressão judicial no Preste atenção. Opressão judicial. Marco Rubio condicionou continuidade dessa relação a, provavelmente, né, acabar com a ditadura do judiciário. Brasil e sanções contra figuras públicas como, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal do Brasil, Alexandre de Moraes. Essa informação é uma informação exclusiva, é uma informação de bastidor. A nossa fonte lá em Washington me garantiu que esse foi o ponto central. Houve, de fato, um degelo, o Brasil foi muito disposto a conversar. Me parece que Mauro Vieira, o nosso chanceler, saiu de lá para almoçar um tanto atabalhoado. Como é que é? O Mauro Vieira saiu apanhou tanto que saiu meio desnorteado. Que Mauro Vieira, o nosso chanceler, saiu de lá para almoçar um tanto atabalhoado, atordoado, não tão feliz como, por exemplo, quando ele chegou, ele achou que a relação seria diferente. Mas não houve uma química? Não houve, eu não entendi. Você começou falando de química e degelo, relação boa, e de repente ele sai lá triste? Mas não foi. Marco Rubio teria sido direto, reto nessa questão, né? Não vai haver avanço na questão do tarifaço e nas questões com relação ou relacionadas à Lei Magnitsky, Cine, se não houver um avanço no Brasil naquilo que ele chamou, eu vou usar aqui, abre aspas, opressão judicial no Brasil e também sanções que o Brasil deve fazer contra figuras como, por exemplo, e aí foi citado, ou teria sido citado, o nome do ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes. Eu acho isso ótimo. Ainda não há detalhes finais sobre esse possível acordo que está todo mundo falando que teria sido fechado, né? Não há nada de concreto até o momento com relação a isso. Eu também perguntei, foi assinado alguma coisa? Fechamos algum acordo? Avançamos com relação, por exemplo, à queda do tarifaço, que é algo que preocupa o Brasil? E o que eu escutei foi, não foi fechado absolutamente nada até agora. Houve um avanço, de fato, porque começaram a se relacionar. Houve uma conversa, houve um degelo, mas não foi nada. Absolutamente nada acordado ou assinado, pelo menos não nesse encontro. O Mauro Vieira, chanceler do Brasil, estava acompanhado da nossa embaixadora lá em Washington, da Maria Luísa Viotti, e de um verdadeiro batalhão. Eles chegaram lá muitíssimo animados na Casa Branca, foram muito bem recebidos, inclusive estão nesse momento. E saíram chorando. Enquanto a gente está aqui, almoçando lá na própria Casa Branca. Mauro Vieira e todo o time do Brasil, mas não tão felizes e animados como estavam quando chegaram. E a relação, Evandro, eu posso dizer, foi meio que dura por parte de Marco Rubio. Mas nada que nós já não tenhamos falado aqui. Na semana passada, eu ressalto aqui, a gente falou no nosso 3 em 1 isso. Olha, muita calma, paciência. Você lembra disso? Eu lembro da imprensa falando o tempo inteiro que ia ter um casamento, que já iam chegar lá de véu e grinalda com um buquê, né? E o padre já ia fazer selar o casamento. Vamos resumir, eu vou falar para você o que aconteceu. O Mauro Vieira chegou lá com um bando de mané, né, esses funcionários aí do PT, achando que iam chegar lá e apresentar as fake news deles, as narrativas, as mentiras, e o Marco Rubio ia acreditar como a imprensa brasileira acredita. O que aconteceu? O Marco Rubio falou, olha, é o seguinte, para ter algum relacionamento entre Brasil e Estados Unidos de novo, vocês têm que parar com essa ditadura do judiciário. Parar de prender pessoas pelo crime de opinião, parar de perseguir a direita, parar de perseguir o Bolsonaro, porque vocês estão indo para o rumo da Venezuela e da China e nós vamos ter que abandonar vocês e vai ter mais sanções. Marco Rubio escutou exatamente o oposto do que ele achou que ele conseguiria. Saiu chorando praticamente, né? Saiu triste. Por quê? Não vai conseguir dobrar. Achou que ia chegar lá, provavelmente foi oferecer a Amazônia, terras raras. Com certeza foi oferecer alguma coisa. O Marco Rubio falou, olha, não interessa. Só tem conversa se vocês pararem com essa ditadura do Alexandre de Moraes. Senão vai ter mais sanções, que fique bem claro. Saíram de lá tristes, o recado nessa altura deve ter passado pro Lula, e o Lula deve estar muito triste também, e agora chega no Alexandre de Moraes a verdade. Seguinte, cara, não tem conversa, eles vão cortar o Brasil do mundo se você não parar com o que você está fazendo. Então, valeu a pena esperar. Parece que finalmente tem alguma força aí lutando para estabilizar, normalizar a democracia no Brasil. Pessoal, não teve nada de bom nesta reunião aí não, tá? Terminou agora. Nada de bom entre os Estados Unidos e o Brasil. A CNN tá comentando.
Vocês estão percebendo o que está acontecendo? O Trump não está brincando, não, família. Ele não vai arredar o pé. Donald Trump não vai arredar o pé. Não vai tirar sanção aqui do Brasil enquanto eles não cessarem a perseguição, tanto com Jair Bolsonaro, tanto quanto qualquer pessoa de direita. Não adianta. Não adianta. Voltou de lá atordoado, até tonto. Tá aqui a CNN também falando. Vamos ver aqui. Últimos minutos, a reunião entre o chanceler Mauro Vieira, do Brasil, e o secretário do Departamento de Estado, Marco Rubio, nos Estados Unidos. Houve duas reuniões. Primeiro, uma fechada, só com o chanceler Vieira e Rubio. Essa reunião tete-a-tete durou cerca de 15 minutos. Depois, houve uma segunda reunião mais expandida, que durou ali cerca de 45, 50 minutos. Essas informações são da nossa correspondente em Washington, Mariana Jangiacomo, Yuri. Débora, importante isso que a Mariana Jangiacomo nos conta, que houve ali uma conversa de 15 minutos apenas entre Mauro Vieira e Marco Rubio, ou seja, só os dois tratando disso. Depois, uma parte estendida e mais longa, de quase 1h 45 a 50 minutos, com os demais integrantes. O Caio Junqueira, nosso analista aqui em São Paulo, tinha trazido ali quais diplomatas, né, do Itamaraty participariam desta conversa com Marco Rubio, não só a embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, Maria Luísa Viotti, mas também dois diplomatas experientes do Itamaraty, acostumados a negociações, etc., como Maurício Lírio, por exemplo, participariam também desta parte com demais integrantes do governo. Ainda, né, agora, né, são 4h e 29 minutos, essa reunião teria começado ali 3 horas, 3 e pouquinho, se durou. Esse período talvez tenha começado com um pouquinho de atraso e acabou cerca de 10, 15 minutos no máximo. Agora é a gincana para saber o que foi tratado entre as duas partes, se conseguiram avançar em algumas questões nesse período, por exemplo, de 45 a 50 minutos em que os demais integrantes das comitivas puderam conversar também, além do chanceler Mauro Vieira e do secretário de Estado americano Marco Rubio, ou se trataram pura e diretamente de como vai ser a conversa tete-a-tete presencial, aí sim, entre os dois presidentes, entre Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, se vai acontecer mesmo naquela reunião. Você trouxe aquela informação, né, Débora, de que a reunião lá na Ásia seria uma possibilidade, na Malásia, se eu não me engano, né? Na Malásia. Da ASEAN, na Malásia, enfim. Mas agora começa a gincana para se ter mais informações a respeito do que chegou a ser tratado ali. Aí, e a gente tem, em breve ali, a gente está olhando essas imagens que estão ao vivo, é isso, o chanceler Mauro Vieira chegando à residência da embaixadora brasileira em Washington, onde estava, né, Mariana Jangiacomo entrou conosco no começo do jornal de lá, de onde Mauro Vieira havia saído para o encontro na Casa Branca, e agora temos essa imagem do retorno do chanceler brasileiro. Deu um zoom ali, mas aparentemente na hora ali de costas deu para reconhecer ali o chanceler brasileiro, Débora. Pois é, ele que saiu da casa de Maria Luísa Viotti, né, a embaixadora nos Estados Unidos, e então fez a reunião e retornou para a casa dela. E como você disse... Família, não vai avançar em absolutamente nada. Não adianta ficar nesse lero-lero aí. Enquanto não soltar Bolsonaro, enquanto não parar com a perseguição, tirar essa tornozeleira que jamais era para ter sido colocado. Enquanto isso tudo não acontecer, não vai caminhar nada não, família. Não adianta. Quando que esse pessoal vai aprender isso? Bolsonaro feliz com essa notícia aí, né? Muito feliz mesmo com essa notícia aí. Trump acaba de autorizar. Agora vamos ouvir aqui a questão da CIA. Vamos ouvir, preste atenção. Já quero começar desejando a cada um de vocês um dia muito mais que abençoado e repleto do amor do nosso Deus. E falar para vocês, gente, que o dia hoje na política está realmente pegando fogo. Ao começar por uma informação diretamente lá da Casa Branca dos Estados Unidos, da mesa de Trump.
Trump já acionou até mesmo a CIA, inteligência, para acabar de vez com o presidente. E segundo informações, gente, o presidente está desesperado. E mais, reunião secreta lá nos Estados Unidos envolvendo o Brasil é descoberta. E o que vem aí por trás, realmente, gente, vai surpreender vocês. Ainda a cereja do bolo, né, que não poderia faltar. Acabou de ser descoberto o nome por trás do ministro Alexandre de Moraes. E realmente esse nome vai surpreender vocês. Além de pedido de impeachment, prisão em massa e ainda uma prisão de uma autoridade pública importantíssima. Tudo isso e muito mais nesse vídeo. E ainda a bala de prata, que pode anular tudo e fazer o Brasil comemorar de novo com o nosso amado presidente. Eu não vou ficar dando só muito spoiler desse vídeo, tá, gente? Para não ficar muito longo. Só, por favor, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com o vídeo que eu preparei para vocês. Augusto Nunes, sempre perfeito e preciso em suas análises, olhem o que ele disse. Talvez seja o caso mais absurdo. É difícil você dizer qual é o mais grave. Houve vários, né, dezenas, centenas, né, desde que começou a ditadura do judiciário. Mas esse é o caso mais absurdo, eu acho, porque o réu provou a sua inocência. Vamos repetir aqui sempre: o ônus da prova cabe à acusação, não ao acusado. Mesmo assim, o Felipe Martins, que foi dedurado, né, por um cara que se apresenta como jornalista, que é o Guilherme Amado, e a partir daí, o Guilherme Amado diz que ele evaporou, está no título da matéria. A partir daí, eles tentaram construir uma história que foi desmontada já há meses. O Felipe Martins provou onde estava com notas fiscais, ele apresentou os bilhetes aéreos reais que ele usou, ele provou que estava no Brasil, nunca viajou para os Estados Unidos naquela data, né, que o Alexandre de Moraes inventou para poder prendê-lo, e ele está preso já há quase 2 anos, uma coisa dessas, porque usar tornozeleira é estar preso, ponto. E o que será que o Moraes responde, se alguém pergunta por que o Felipe Martins continua preso? Ele dá alguma explicação? Eu nunca ouvi. Ele continua insistindo na data, não dá mais. Aparecem mais provas de inocência e ele fica prendendo os outros e finge que não está enxergando esse absurdo. Aí ontem, por exemplo, a Ana fez um trabalho, o Silvio usou a palavra exata, primoroso, e desmontou os vestígios que tem de argumentos aí usados contra ele. Quando será libertado Felipe Martins? Quando o Alexandre de Moraes acha que vai escapar da anulação do processo, de um processo por abuso de poder, aí sim, não dá para entender. Para mim, é um sintoma de loucura do juiz. Cauti, a gente está exibindo, a gente coloca na tela, esse é o trabalho que a Ana fez, que a gente exibiu ontem, Augusto, que você mencionou, ela fez uma pesquisa em relação ao nome do jornalista Guilherme Amado, que seria diretor de conteúdo dessa ONG, Redes Cordiais, Educação e Mídias, que teria recebido daquela organização USAID, quase 75 mil dólares, né, 400 mil reais mais ou menos. Ela fez então toda essa pesquisa diretamente no site do governo americano, mostrando essa relação e que o jornalista Guilherme Amado, a organização onde ele trabalha, teria recebido esses valores. Ela traz aí com bastante detalhe esse trabalho de apuração
que ela fez em relação ao caso do Guilherme Amado. Cáutia, eu quero te ouvir também. Enquanto isso, a gente segue tentando contato com o Chiquini para esclarecer mais a respeito aí dessa denúncia que ele faz, né, em relação à PGR, que teria apresentado nas suas alegações finais documentos com, segundo, né, o advogado, assinaturas falsificadas. E agora, gente, parem tudo que vocês estão fazendo e vejam a bala de prata, que pode realmente inocentar e trazer de novo o Bolsonaro para a cadeia. Presta atenção, gente. Isso é grave, hein? Isso é gravíssimo. Presta atenção. Para vocês, de um certo ministro do STF. Nós estamos entrando com mais um pedido de impeachment de ministro Supremo. Não vamos deixar de cumprir o nosso dever, mesmo diante de uma inércia da Casa Revisora da República, de sequer colocar para o plenário deliberar. Nós temos mais de 70 pedidos de impeachment. Esse que nós estamos dando entrada hoje com 10 senadores da República assinando, do ministro Flávio Dino, está assinando esse pedido o senador Magno Malta, aqui presente, senador general Hamilton Mourão, aqui presente, senador Carlos Portinho, também presente, senadora Damares Alves, senador Luiz Carlos Reins, senador Marcos Pontes, senador Jorge Seife e eu, Eduardo Girão, do Ceará. Quero dizer para vocês que esse pedido de impeachment vem sendo construído há algum tempo. A gente não banaliza pedidos de impeachment, nós temos responsabilidade. O que a gente está vendo hoje no Brasil acontecer é uma blindagem a esse instrumento importante que só o Senado pode fazer, segundo a Constituição brasileira. Pessoal, antes de eu trazer essa informação aqui, eu quero que você preste atenção agora nessa informação gravíssima aqui. Você vai ficar impactado. O Barbudo pode voltar para a prisão agora. Foi descoberta uma ligação entre o Barbudo, o cara que não penteia, e aquela organização do CRI, né? Todo mundo sabe aí. Se não sabe, vai ficar sabendo agora aí. É gravíssimo o que eu vou trazer aqui. Então eu quero que você preste muita atenção, aguce aí os seus ouvidos e vamos aqui entrar nessa matéria aqui. Eu vou até fazer um corte aqui para outro canal, tá? Vou fazer a abertura novamente aqui, você fica na live aí para você entender aqui, porque isso é grave. Família, atenção, muita atenção. Acaba de surgir uma notícia de última hora aí concernente ao Barbudo, é isso mesmo. O Barbudo pode voltar para a prisão a qualquer momento, porque foi descoberta uma ligação entre ele, né, e aquele povo lá das organizações, né, que eu não posso nem falar aqui completo. Também o Careca envolvido no meio aí, vai perder o cargo, isso e muito mais. Mas antes, deixa eu te falar, já deixa o like, compartilha essa live, porque estamos ao vivo em busca da verdade dos fatos na velocidade da web. O Brasil vai parar com essa informação aqui, já vai chamando todo mundo pra live aí, porque o chicote tá estralando, o bambu tá gemendo, o pau tá torando. O bambu vai gemer, família, com essa notícia aqui. A bruxa tá voando sem vassoura, o Saci tá dando cambalhota em cima do patinete aí, porque a notícia é de última hora. Vem comigo pra live aqui pra você entender. Dá o joinha, pessoal, é importante demais você já ir dando joinha. Vai compartilhando nos grupos do WhatsApp aí, porque não vai ficar rato sobre rato, hein? Vai cair todo mundo, é uma notícia exclusiva que a gente tá trazendo aqui agora. Notícia de última hora, informações privilegiadas vocês estarão tendo agora neste momento, mas é importante, pessoal, ó, vão compartilhar aí, dá o joinha, poxa, custa nada, gente, dá o joinha aí, ó, informação grave, é gravíssimo, é sério, é importante, é notícia de primeira mão, preste atenção porque agora vai dar cadeia, hein? Vai dar cadeia, eu avisei que esse dia chegaria.
A grande mídia não está falando disso aí, alguns canais de direita já estão pipocando isso na web, e eu quero que você aguce seus ouvidos e vamos ouvir juntamente comigo aqui agora, ó, ao vivaço. Vamos ouvir aqui, preste atenção. O Trump assinou uma ordem nesta sexta-feira autorizando o Pentágono a empregar força militar contra determinados cartéis de drogas latino-americanos classificados por sua administração como organizações terroristas. Você sabe o que isso significa, não sabe? Distribuidora de combustível investigada por ligação com o PCC tem contrato com a Presidência da República e ministérios. Isso não é brincadeira. Isso aqui é dinheiro público diretamente financiando o PCC. Cara, nós vamos ter que fazer uma CPMI, não tem cabimento. Meus amigos e amigas, prestem atenção, porque o Brasil está entrando numa enrascada gigantesca. Quando um país deixa de ser governado e passa a ser controlado por facções criminosas e por ministros togados que se acham deuses, a nação vira um território sem dono. E eu pergunto a você, será que alguém acredita mesmo que os Estados Unidos, que nunca respeitaram a soberania de ninguém, vão olhar para o Brasil, que está tomado por corruptos, e simplesmente cruzar os braços? A história nos mostra o contrário, porque eles derrubaram Saddam Hussein no Iraque, entraram no Afeganistão para enfrentar o Talibã, se meteram no Vietnã para conter o comunismo e agora estão cercando a Venezuela com porta-aviões e tanques de guerras para dar um fim em Nicolás Maduro. Isso não é teoria de conspiração, gente, é fato. Quando a Casa Branca escolhe o alvo, quem estiver na lista, que se prepare. E o Brasil já entrou no radar, porque virou vitrine do crime organizado e da ditadura da Toga de Moraes. Junto com o governo Lula, que anda de braços dados com facções que mandam mais do que prefeitos em muitas cidades brasileiras. Hoje, quase um terço da nossa população vive sob a sombra de facções. O povo não tem liberdade, virou refém do tráfico, da corrupção e de juízes que se acham donos da democracia. E quando o país chega a esse ponto, nesse estado, é terreno fértil para intervenção estrangeira. E Trump não costuma engolir desaforo, porque ele já percebeu que esse circo armado no Brasil virou ameaça para toda a América. Não vai custar nada ele responder com força, porque nem a lei Magnitsky mete medo naqueles que estão de touca ou no governo do Brasil. O pavio para uma intervenção pode ser exatamente essa mistura explosiva de crime organizado, comunismo e ditadura togada. Se os Estados Unidos decidirem agir, não vai ter choro nem vela, porque o mundo inteiro já sabe que Lula e sua turma entregaram o Brasil de bandeja. Gente, esse vídeo está fortíssimo, porque nós sabemos que o governo está aliado com facções engravatadas. O nível da podridão está sendo escancarada e o crime organizado já ultrapassou os muros e se alojou dentro do Palácio do Planalto. Então, antes de eu mostrar tudo isso para você, por favor, eu te peço. Então se inscreva aqui, ative o sino do Partido das Trevas com crime organizado, não é novidade, isso é história antiga. Desde os anos 80, essa turma aparece metida até o pescoço com guerrilheiros, traficantes, as Farc, o PCC, Comando Vermelho e outras facções que hoje mandam em boa parte do país. A diferença é que agora eles nem tentam mais disfarçar. Vocês lembram da Lava Jato, quando vieram à tona aquelas conversas chocantes, mostrando como o PT se misturava com o submundo do crime e com toda a podridão do sistema? Pois bem, parece que nada mudou, só afundou ainda mais. Quer um exemplo? Flávio Dino, um dos nomes mais fortes desse governo, aparece andando em comunidades do Rio de Janeiro como se estivesse visitando a casa de um compadre, sem escolta, como quem conhece bem o terreno. Isso não é estranho para você? Porque para mim é sinal de proximidade demais com gente perigosa. E não ficou só nisso, tivemos também a chamada Dama do Tráfico, recebida com toda a pompa em Brasília, dentro do Ministério da Justiça, com passagens de hotel bancadas pelo dinheiro público, dinheiro que sai do seu bolso e sai do meu bolso para sustentar gente ligada ao crime. Esse é o retrato do Brasil atual. Facções que antes mandavam apenas nas ruas, hoje circulam pelos corredores do poder como se fossem autoridades. E aí volta à memória aqueles diálogos cabulosos, porque o que estamos vendo hoje cheira a conchavo, acordo e pacto com o pior tipo de gente que existe. Lembra da última operação da Polícia Federal? Com mais de 100 agentes nas ruas, dezenas de mandatos de prisão e centenas de busca, o resultado foi um retrato podre do Brasil real. Facções criminosas com braços dentro de bancos privados e atuando diretamente no mercado financeiro. E não é qualquer banco, os mesmos que já financiaram campanhas do PT
e os mesmos que dão suporte políticos há décadas e que sempre estiveram ao lado de Lula e da esquerda. E o que é pior é que para esse tipo de gente, o lado certo nunca vale a pena. O sistema premia quem joga sujo. É como se o lucro tivesse cheiro de sangue, mas isso não importa para eles. O que interessa é estar agarrado no poder, mesmo que esse poder seja corrupto, comunista e aliado da bandidagem. Beleza. Aí saiu uma notícia hoje no O Globo e me apareceu essa matéria. Distribuidora de combustível investigada por ligação com o PCC tem contrato com a Presidência da República e ministérios. Isso não é brincadeira. Isso aqui é dinheiro público diretamente financiando o PCC. Redisol Fuel, distribuidora, soma 424 milhões em contratos públicos. Abastece veículos e aviões da Presidência da República. Ou seja, o presidente da República viaja por aí financiando o PCC. A Ministério da Fazenda, Defesa e Saúde, passando pela PM do Rio de Janeiro, é claro. Não tem como você ter facção criminosa sem estar ligada com o Rio de Janeiro. No total, possui pelo menos 26 contratos ativos com prefeituras estatais e forças de segurança. O PCC, cara. Força de segurança financiando o PCC. Vamos lá, contratos entre 1 e 5 anos. Aí você vai ler aqui, ó. Cadê? Aqui. Essa aqui, ó. Entre os contratos mais relevantes da Redisol estão, vamos lá, Presidência da República no valor de 3,1 milhões para abastecimento de combustível dos veículos da Presidência e das residências oficiais. Olha que loucura, gente. Descobre que não só isso. Quem financia o PCC e o Comando Vermelho é o próprio presidente da República, o Lula. Aí vem aqui, contrato da PM, e aí vamos continuando, ó. Comando da Aeronáutica no valor de 154 milhões, querosene de aviação. Tá? Ah, e outra coisa, o governo já não tem nem dinheiro mais para querosene de aviação, tanto é que os aviões da FAB estão tudo no chão, os ministros do STF estão sendo obrigados a sofrer a tortura de viajar com pessoas comuns. Tanto é que o Flávio Dino foi questionado no avião ali e já indiciou a mulher esses dias para trás. Ministro da Fazenda no valor de 1,31 milhões e Ministério da Fazenda... Esse aqui é o Haddad, tá? O Haddad está financiando o PCC. Meu Deus do céu. O Haddad, que fez um videozinho, ele e o Lula, jogando para cima do Nicolas Ferreira, por causa daquele vídeo que Nicolas ajudou o PCC. O Haddad está financiando o PCC. E é isso que revolta. Aqueles que deveriam defender a lei se misturam com quem a destrói. O mercado financeiro, que já deveria proteger a economia, hoje anda de mão dadas com facções e governos autoritários, porque sabe que é ali que estão os cofres cheios. O Brasil transformou num grande negócio para poucos e numa prisão para muitos. E o ciclo sempre se repete. Esse é o retrato de um país sequestrado, onde o crime já não esconde mais nas sombras, mas ocupa espaço em instituições que deveriam defender a pátria. Isso mostra que o PCC não só cresceu, mas já se infiltrou dentro do regime lulista e suga o sangue da nação como um parasita. Gente, olha só a vergonha estampada. O exército brasileiro, que deveria ser o guardião da pátria, aparece com um contrato assinado com uma fintech suspeita de ser braço financeiro do PCC. Isso mesmo. Enquanto o povo acredita que as Forças Armadas estão de prontidão contra o inimigo, na prática estavam contratando serviços de uma empresa acusada de ser o banco paralelo da maior facção criminosa do Brasil. Isso é um absurdo. E se o PCC consegue chegar até o exército, significa que não há mais muralha de proteção. Significa que o país já está de joelhos. Isso não é falha, gente. Isso é infiltração planejada. E aqui entra outro ponto explosivo, porque o mundo inteiro está olhando para o Brasil como vitrine do crime. Trump, por exemplo, pode até não ser santo, mas não aceita desaforo. Ele já percebeu que essa mistura de comunismo com facção criminosa e ditadura de toga é uma ameaça para o continente. Para ele não custa nada mandar recado em forma de sanção, em forma de bloqueio, ou até mesmo em forma de míssil. Porque a lei Magnitsky, que deveria intimidar juízes togados e políticos corruptos, já mostrou que não funciona. E se os Estados Unidos enxergarem o Brasil como uma nova Venezuela, como um novo narco-estado, a reação não vai ser apenas diplomática.
quando a Casa Branca aponta o dedo, o próximo da fila que se... O presidente Donald Trump assinou uma ordem nesta sexta-feira autorizando o Pentágono a empregar força militar contra determinados cartéis de drogas latino-americanos classificados por sua administração como organizações terroristas. Você sabe o que isso significa, não sabe? Muito bem. A informação foi revelada pelo jornal The New York Times. A medida representa um passo inédito na ofensiva americana contra o narcotráfico transnacional, considerado uma ameaça direta à segurança nacional. A ordem autoriza o Departamento de Defesa a realizar operações militares direcionadas contra grupos atuantes PCC e o Comando Vermelho. Fontes do Pentágono confirmaram que operações seletivas já estão em planejamento, embora os detalhes permaneçam sob sigilo. Países da América Latina reagiram com preocupação, alegando risco de violação de soberania. Mas o governo americano defende que a ação é necessária para neutralizar ameaças externas e proteger cidadãos norte-americanos. Então é isso que vai acontecer. O exército americano, as forças armadas americanas vão entrar nos países para acabar com os cartéis, já que os países que reclamam de soberania não conseguem acabar com o crime organizado em seus próprios territórios. E aí, os Estados Unidos, com condições de dar uma contribuição muito grande nessa questão, não podem ficar atônitos, parados, vendo esses países que não conseguem controlar os seus crimes organizados, destruindo a vida de cidadãos americanos em território americano. Então, os caras vão agir como aconteceu no Iraque, quando entraram lá para pegar o Saddam Hussein, como entraram no Afeganistão para pegar o Osama Bin Laden. Vão agir. O nosso jornalista Sérgio Tavares, ele lançou o seu documentário em Portugal esta semana, e há uma peculiaridade. Neste documentário, ele fala não somente de um ministro falso juiz, dizendo que o nosso ministro sancionado é um psicopata, ele coloca dessa forma, mas ele vai além. Ele diz que o crime organizado no Brasil, ele tem braços e grande influência política. Bom, quando ele faz essa acusação, inclusive o filme será lançado amanhã em Orlando também, neste mesmo momento, quando o governo americano, que já vem acompanhando e já inclusive sondou o governo brasileiro sobre o PCC e o Comando Vermelho, sobre a classificação dessas duas organizações criminosas como terroristas, é óbvio que essa sinalização não vai dizer para as Forças Armadas americanas dizendo o seguinte: olha, a partir de hoje vocês passam a investigar o que é o Comando Vermelho e o PCC. Claro que não. Já existe todo um sistema de inteligência da CIA, já existe todo um sistema de inteligência, inclusive com a utilização de satélites do Departamento de Defesa hoje, que estão integrados para essas operações que agora passam a ser autorizadas com a junção, como o Marco Rubio falou, de todo o estamento do secretário de Estado, secretário de Defesa e o secretário de Justiça. Ou seja, nós temos uma coligação agora que combate não somente os cartéis mexicanos, colombianos. Alguns desses grupos estiveram ligados à política no Brasil, nós sabemos disso, financiaram ali, as Farc financiaram o Foro de São Paulo, e vários dos governos na América Latina, durante uma determinada fase, receberam financiamentos, depois passaram a receber financiamentos do petróleo da Venezuela e depois até do BNDES brasileiro. Tudo isso é conhecido pelo Marco Rubio. Então, esses assuntos estão coligados. Não há nenhum tipo de inserção ou de intervenção militar americana prevista em territórios da América do Sul, do jeito que talvez alguns dos nossos assinantes, das pessoas que nos acompanham, pensem naquelas intervenções militares no estilo do que a gente viu no século passado. Vimos em Granada, vimos até mesmo no Panamá, até no Haiti. Não. Mas hoje em dia essas intervenções são muito mais sofisticadas. E não podemos esquecer que o governo da Argentina hoje é um governo que já considera a sua secretária Patrícia Bullrich, fez uma declaração essa semana que estará considerando ou envidará todos os esforços para tratar o PCC, o avanço do PCC sobre a Argentina como uma organização terrorista. Então você veja que o cerco está se fechando. Eu acho que o Sérgio, de certa maneira, fez uma denúncia internacional de que o crime organizado no Brasil ele tem um braço político muito forte, e isso, claro, talvez seja um dos assuntos
que o Paulo Figueiredo e o próprio Eduardo Bolsonaro serão chamados para esclarecer qual é o nível de interligação e qual é a probabilidade do Congresso brasileiro achar uma solução. Não se engana, porque o Império Norte-Americano já percebeu que o Brasil virou refém de um sistema criminoso e corrupto, e se decidir intervir, não vai ter choro nem vela. E aí eu te pergunto, você é a favor da intervenção americana dentro do Brasil? Você quer mesmo que Trump faça um limpa dentro do Brasil, tire Bolsonaro da prisão e coloque ele novamente no governo? Porque pode ter certeza, se Bolsonaro entrar na próxima eleição, ele vai ganhar a eleição. E novamente o Brasil vai ser governado por um governo de direita. Então eu digo a vocês, por favor, não se calem. Ajude eu compartilhando esse vídeo. Compartilha, família. Compartilha o vídeo aí. Senta o dedo, porque o bambu tá gemendo, hein? O trem tá ficando mais feio do que você possa imaginar. É importante você dar o like aí, ó. Muita gente na live aí, muita gente esquece, né? De dar o joinha. Dá o joinha aí para nos ajudar, família. Vamos continuar ouvindo aqui, ó. STF em colapso. Moraes ameaça ministros e bloqueia aposentadoria. Ai, meu Deus do céu. Aposentadoria de Carmen Lúcia bloqueada. Vamos ouvir isso aqui, presta atenção. Em uma manobra que revela as entranhas do poder, o ministro Alexandre de Moraes teria bloqueado a aposentadoria de Carmen Lúcia durante uma reunião secreta, realizada na madrugada desta segunda-feira. Segundo fontes próximas ao Supremo Tribunal Federal, o encontro foi convocado de última hora, apenas com os ministros remanescentes. O clima era tenso, e as palavras de Moraes ecoaram como uma ameaça. Se eu afundar, todos afundam comigo. De acordo com informações obtidas pela equipe de Além das Notícias, o ministro deixou claro que não haveria espaço para deserções. Em um tom sombrio, ele teria dito: acabou a fuga individual. Ou resistimos juntos, ou caímos juntos. Fontes afirmam que Moraes alegou possuir documentos comprometedores sobre cada um dos colegas. O recado era direto. Quem tentasse abandonar o barco seria exposto publicamente. Carmen Lúcia, que já havia manifestado à sua equipe o desejo de se aposentar após a saída de Barroso, foi o principal alvo das pressões. Testemunhas relatam que a ministra deixou a reunião visivelmente abalada, chorando. Em um desabafo captado por nossa equipe, ela teria dito a um assessor: estou presa em uma armadilha. Ele vai destruir minha reputação se eu tentar sair. Agora é tarde demais. O que parecia ser apenas uma reunião administrativa revelou-se um episódio de chantagem explícita. Moraes teria apresentado um dossiê secreto com informações pessoais e profissionais de todos os ministros, inclusive detalhes financeiros e familiares. Fontes internas descrevem a cena como um verdadeiro tribunal do medo. Um dos servidores que presenciaram o encontro relatou: era uma emboscada. Celulares foram recolhidos na entrada e ninguém podia sair. Ele trouxe uma pasta com o nome de cada ministro. Dentro havia papéis, fotos e transcrições de conversas privadas. O conteúdo do material seria devastador. No caso de Carmen Lúcia, as informações incluiriam detalhes sobre um apartamento no exterior e supostas transações financeiras feitas por meio de empresas intermediárias. O objetivo era, claro, forçar sua permanência no cargo. A tensão começou dias antes, quando o anúncio da aposentadoria de Barroso pegou Moraes de surpresa. Desde então, ele teria se trancado no gabinete, fazendo ligações e reunindo informações com sua equipe mais próxima. Ao descobrir que Carmen Lúcia também pretendia deixar o tribunal, decidiu agir. Ele sabia que estava ficando isolado e resolveu usar a única arma que tem, o medo, contou uma fonte de dentro do STF. Nos bastidores, a reação foi imediata. Um ambiente de desconfiança se espalhou pelos corredores do Supremo. Ministros evitam se encontrar e assessores passaram a desconfiar de tudo. O que antes era apenas uma divergência interna,
Agora parece uma guerra declarada dentro da mais alta corte do país. A reunião secreta aconteceu no subsolo do Supremo Tribunal Federal, em uma sala sem câmeras e sem registro oficial. Segundo fontes ouvidas pela equipe de Além das Notícias, o encontro começou às 23h30 de domingo e terminou nas primeiras horas da madrugada. Nenhum assessor foi autorizado a entrar, apenas ministros. Todos tiveram os celulares recolhidos antes da porta ser trancada. Uma fonte, que trabalha no gabinete de um dos presentes, descreveu o clima como opressivo. Moraes abriu a reunião com um discurso sobre união institucional, diante de ameaças externas. Mas, segundo os relatos, o verdadeiro objetivo logo ficou claro. Ele trouxe uma pasta preta com o nome de cada ministro, colocou sobre a mesa e afirmou em tom frio: quem tentar sair vai cair comigo. Dentro das pastas havia documentos, fotos, registros de transferências bancárias e até conversas privadas. O conteúdo parecia cuidadosamente organizado para mostrar que ninguém ali estava a salvo. No caso de Carmen Lúcia, o material seria especialmente delicado, incluindo supostos dados sobre bens fora do país e movimentações financeiras consideradas suspeitas. Uma fonte próxima relatou: ela ficou pálida. Parecia que o chão tinha desaparecido sob os pés. Moraes teria citado de memória números de contas e detalhes de operações que, em tese, deveriam ser sigilosas. A ministra, em choque, teria questionado de onde vinham aquelas informações. O ministro respondeu apenas: nada escapa ao meu alcance. Outros ministros também foram alvos de ameaças veladas. A Edson Fachin, Moraes teria lembrado decisões antigas de quando ele ainda era advogado. Para Luiz Fux, mencionou encontros reservados com empresários e para Flávio Dino, insinuou que tinha registros de compromissos assumidos antes de sua nomeação. Um funcionário que ouviu relatos de bastidores resumiu: foi uma demonstração de poder absoluto. Ele mostrou que tinha munição contra todos. Em determinado momento, Moraes apresentou o que chamou de Acordo de Lealdade Mútua, um documento exigindo que todos os ministros se comprometessem a não deixar o cargo até o fim de seus mandatos e a manter sigilo sobre decisões consideradas sensíveis, um verdadeiro pacto de silêncio. Carmen Lúcia foi a única a se recusar, afirmando que aquilo era chantagem. Segundo testemunhas, Moraes perdeu o controle, bateu na mesa e gritou: "Você não entendeu, Carmen? Não é um convite, é uma ordem. Ou você assina e fica, ou enfrentará as consequências." A tensão tomou conta da sala. Todos ficaram em silêncio. Depois de alguns minutos, a ministra assinou o documento, chorando. Uma das fontes descreveu o momento como uma humilhação pública sem precedentes. Ministros deixaram o tribunal separadamente, em intervalos de 10 minutos, tentando evitar câmeras e olhares curiosos. Um segurança contou à nossa equipe. Eles saíram como reféns, cabeças baixas, semblantes pesados. O clima era de derrota. Enquanto os ministros deixavam o prédio em silêncio, os bastidores do poder começaram a se agitar. Fontes do Palácio do Planalto confirmaram à equipe de Além das Notícias que o presidente Lula foi informado sobre a reunião secreta ainda na manhã de segunda-feira. A reação dentro do governo foi de preocupação extrema. Um assessor próximo ao presidente revelou: a estabilidade do Supremo é vital para a governabilidade. O que aconteceu ali pode desencadear uma crise institucional sem precedentes. O Planalto adotou uma postura de cautela absoluta. Intervir diretamente seria uma violação da independência entre os poderes, mas ignorar a situação poderia permitir o colapso da mais alta corte do país. Dentro do Itamaraty, o alerta também foi acionado. Fontes diplomáticas disseram que o episódio já havia repercutido em Washington, chamando a atenção da administração Trump e reacendendo o debate
sobre possíveis sanções internacionais contra membros do judiciário brasileiro. Ora, enquanto o governo tentava conter os danos, a tensão dentro do STF só aumentava. Nos corredores do tribunal, o clima era de medo. Servidores evitavam conversar uns com os outros. Havia rumores de que gabinetes estavam sendo monitorados e que conversas estavam sendo gravadas. Um funcionário resumiu: trabalhar aqui virou um pesadelo. Ninguém confia em ninguém. Os gabinetes, antes espaços de debates jurídicos e colaboração, se transformaram em verdadeiros bunkers. Cada ministro agora agia isoladamente, sem compartilhar informações. Documentos deixaram de circular por meios eletrônicos. Qualquer conversa importante só acontecia pessoalmente e em locais previamente checados contra escutas. Fontes afirmam que o gabinete de Moraes se transformou em uma espécie de central de inteligência dentro do Supremo. Ele teria montado uma equipe paralela, composta por pessoas de extrema confiança, muitas delas com histórico em órgãos de segurança. Essa equipe seria responsável por coletar e analisar informações sobre os próprios colegas de tribunal. Um assessor confidenciou à nossa equipe: Moraes montou uma rede de informantes. Há pessoas infiltradas nos gabinetes de todos os ministros. Funcionários aparentemente leais, que na verdade repassam relatórios diretamente a ele. Além disso, o ministro manteria contato direto com setores da ABIN e da Polícia Federal, garantindo acesso a dados bancários, fiscais e até comunicações privadas, algo que normalmente exigiria autorização judicial. No caso de Carmen Lúcia, a vigilância teria se intensificado semanas antes da reunião. Segundo as fontes, Moraes teria ordenado o monitoramento completo de suas atividades, ligações, reuniões e deslocamentos. Tudo era acompanhado de perto. Ele sabia exatamente onde e com quem ela falava. Antecipou cada movimento. A frase de um servidor revela o grau de controle instaurado. Nos bastidores, cresce a percepção de que o Supremo vive sob um clima de terror. Ministros se veem como inimigos. O medo se tornou rotina. A confiança, um luxo que ninguém pode mais ter. De acordo com fontes internas ouvidas pela equipe de Além das Notícias, Alexandre de Moraes teria criado uma verdadeira rede de vigilância dentro do Supremo Tribunal Federal. Servidores de confiança foram posicionados estrategicamente nos gabinetes dos outros ministros. Pessoas aparentemente leais, mas que repassariam relatórios diretamente a ele. Um funcionário de alto escalão descreveu o esquema. É um sistema de espionagem sofisticado. Ele sabe de tudo o que acontece em tempo real. Essa estrutura, segundo a apuração da reportagem, se apoia também em conexões externas. Moraes manteria contato direto com setores da ABIN e da Polícia Federal, o que lhe garantiria acesso a informações sigilosas, desde movimentações bancárias até registros de comunicações privadas. O poder acumulado nas mãos de um único ministro preocupa juristas e servidores. No caso de Carmen Lúcia, essa vigilância teria se tornado pessoal. Moraes teria determinado uma equipe específica para monitorar todos os passos da ministra após surgirem os primeiros sinais de que ela planejava se aposentar. Reuniões, ligações, viagens, tudo teria sido acompanhado com atenção. Ele sabia exatamente qual era a vulnerabilidade dela, a família e a reputação construída ao longo de décadas, contou uma das fontes. Foi nesses pontos que as ameaças se concentraram. A estratégia funcionou. A ministra, que sempre se destacou pela independência, ficou emocionalmente abalada. Fontes próximas afirmam que, após a reunião, ela cancelou compromissos, alegando problemas de saúde. Na verdade, estaria devastada. Alterna entre tristeza e indignação. Sente-se traída por um sistema ao qual dedicou a vida inteira, revelou um assessor.
Em uma conversa privada, Carmen Lúcia teria confidenciado a uma amiga: "Nunca imaginei que terminaria assim. Passei a vida defendendo a independência do judiciário e hoje sou refém dentro do próprio tribunal." Enquanto isso, Moraes se consolidava como uma figura temida. Um ministro aposentado definiu: "Ele virou o senhor do Supremo, é temido por todos, mas respeitado por ninguém." Especialistas afirmam que o poder de Moraes agora é sustentado não pela legitimidade, mas pelo medo. E regimes baseados no medo, alertam analistas, costumam ruir. Nos bastidores, cresce o movimento de resistência. Alguns ministros começaram a discutir discretamente uma reação coordenada. O objetivo seria romper o ciclo de intimidação e restaurar o equilíbrio institucional. Conversas reservadas já estariam em andamento. De acordo com um magistrado ouvido pela nossa equipe, a ideia seria agir em grupo, enfrentando as ameaças juntos. As opções variam desde um confronto direto em plenário até uma denúncia formal ao Conselho Nacional de Justiça por abuso de autoridade. Todas as alternativas estão sobre a mesa, disse uma fonte. Mas qualquer movimento precisa ser calculado. Ele não hesitará em usar seu arsenal. Nos dias seguintes à fatídica reunião, os corredores do Supremo permaneceram em silêncio. Mas bastidores da corte começaram a ferver. Fontes próximas a alguns ministros revelaram à equipe de Além das Notícias que uma articulação secreta começou a se formar, uma tentativa de reação ao clima de medo instaurado por Alexandre de Moraes. Eles perceberam que isolados são presas fáceis, mas unidos podem resistir, explicou um magistrado de instância superior que mantém contato com membros da corte. Reuniões discretas passaram a acontecer fora do tribunal, em locais sigilosos. O objetivo seria traçar uma estratégia para denunciar o abuso de poder e o esquema de chantagem. Segundo fontes, a possibilidade de uma denúncia formal ao Conselho Nacional de Justiça começou a ser discutida seriamente. A situação é insustentável, afirmou um jurista ouvido pela reportagem. O Supremo, que deveria ser o guardião da Constituição, virou um campo de batalhas. Para Carmen Lúcia, a crise assumiu contornos pessoais. A ministra, reconhecida internacionalmente por sua integridade, agora se vê encurralada. Fontes próximas relatam que ela tem passado longas horas isolada em seu gabinete, com os olhos vermelhos e semblante abatido. Ela sente vergonha e tristeza. É uma mulher que dedicou a vida ao país e agora se tornou refém de um sistema que perdeu o rumo, contou um assessor. Mesmo assim, pequenos gestos indicam resistência. Em um ato simbólico, Carmen Lúcia teria retirado de sua sala uma foto emoldurada em que aparecia ao lado de Moraes em uma cerimônia oficial, uma forma silenciosa de dizer que não há mais cordialidade nem respeito. Enquanto isso, dentro e fora do tribunal, cresce a especulação sobre os próximos passos desse impasse. Um cientista político ouvido por nossa equipe comparou a situação a um jogo de xadrez. Moraes jogou todas as peças, criou uma pressão tão grande que uma reação explosiva é apenas questão de tempo. No Congresso, a notícia da reunião secreta se espalhou rapidamente. Parlamentares da oposição exigem medidas duras. Um senador declarou: "O Supremo virou um poder fora de controle. É preciso discutir o impeachment de Moraes." Até entre políticos moderados, o choque é evidente. Deputados que costumavam evitar críticas ao STF admitem nos bastidores que a situação é alarmante. "Nunca imaginei ver ministros chantageando uns aos outros", disse um parlamentar veterano. Enquanto isso, o Palácio do Planalto acompanha tudo com cautela. O governo teme que o colapso interno do STF possa gerar instabilidade institucional e abrir espaço para pressões internacionais.
O mundo está observando o que acontece aqui, afirmou um diplomata. Se o Supremo ruir, a imagem do Brasil também desaba. O Supremo Tribunal Federal vive seu momento mais sombrio. Dentro da corte, o clima é de pura desconfiança. Assessores evitam falar ao telefone, ministros andam cabisbaixos e o silêncio tomou o lugar das discussões jurídicas. Um funcionário descreveu a equipe de Além das Notícias. O STF virou um campo minado. Ninguém sabe em quem pode confiar. O gabinete de Alexandre de Moraes se transformou em uma fortaleza. Fontes afirmam que o ministro mantém uma equipe paralela, composta por ex-integrantes de órgãos de segurança, encarregada de coletar informações sensíveis. Essa estrutura teria se tornado um verdadeiro núcleo de vigilância dentro do tribunal. Ele opera como se fosse uma agência de inteligência particular, revelou uma fonte próxima. O medo agora dita o ritmo do Supremo. O tribunal que deveria defender a Constituição parece refém de um sistema interno de ameaças e chantagens. Mas há sinais de que esse poder absoluto começa a ruir. Ministros que antes se mantinham em silêncio passaram a discutir formas de reação. Juristas acreditam que, se o impasse continuar, a crise pode evoluir para uma ruptura institucional. Um cientista político consultado por nossa equipe foi direto. Estamos assistindo a uma implosão. O Supremo está em colapso moral e político. Nas redes sociais, o assunto domina as discussões. Hashtags como a Stephen Crise e o Implosão da Toga se espalham rapidamente. Milhares de brasileiros cobram transparência e responsabilização. Para muitos, é a prova de que o poder se isolou do povo. Enquanto isso, nos bastidores, Carmen Lúcia tenta recuperar o equilíbrio. Fontes próximas afirmam que ela alterna momentos de revolta e exaustão. Ela sente que sua carreira foi sequestrada, revelou um assessor. Mas, ao mesmo tempo, sabe que desistir agora seria dar razão ao medo. A pressão sobre Moraes aumenta. O Congresso discute possíveis medidas legais e investigações formais. Juristas defendem que o país vive um momento decisivo para o futuro da democracia. Se o Supremo não restaurar sua credibilidade, todo o sistema desaba, alertou um constitucionalista, ouvido pela reportagem. A crise ultrapassa fronteiras. Nos Estados Unidos, o governo norte-americano acompanha com atenção os desdobramentos no Brasil. Fontes diplomáticas confirmam que o episódio já chegou ao radar da administração Trump, reacendendo discussões sobre a aplicação de sanções e restrições políticas. Para analistas internacionais, o Brasil enfrenta um teste histórico. Um poder que deveria representar a justiça, agora se vê envolto em denúncias de espionagem, chantagem e medo. O país observa, perplexo, enquanto a mais alta instituição da República se fragmenta diante dos olhos da população. E neste cenário de incerteza, apenas uma coisa parece clara. O Supremo Tribunal Federal, que por décadas foi símbolo da estabilidade constitucional, agora luta para sobreviver à sua própria tempestade e, como sempre, além das notícias, continuará acompanhando cada novo capítulo dessa crise que ameaça os pilares da democracia brasileira. A verdade, aquela que muitos tentam esconder, você vê aqui neste... É, família, o chicote de aço tá estralando, hein? Agora nós vamos ouvir aqui o Girão falando sobre o impeachment. Preste atenção nas palavras de Eduardo, do senador Girão. Nós estamos entrando com mais um pedido de impeachment de ministro do Supremo. Não vamos deixar de cumprir o nosso dever, mesmo diante de uma inércia da Casa Revisora da República, de sequer colocar para o plenário deliberar. Nós temos mais de 70 pedidos de impeachment. Esse que nós estamos dando entrada hoje com 10 senadores da República
assinando do ministro Flávio Dino. Está assinando esse pedido o senador Magno Malta, aqui presente, senador general Hamilton Mourão, aqui presente, senador Carlos Portinho, também presente, senadora Damares Alves, senador Luiz Carlos Reins, senador Marcos Pontes, senador Jorge Seife e eu, Eduardo Girão, do Ceará. Quero dizer para vocês que esse pedido de impeachment vem sendo construído há algum tempo. A gente não banaliza pedidos de impeachment, nós temos responsabilidade. O que a gente está vendo hoje no Brasil acontecer é uma blindagem a esse instrumento importante que só o Senado pode fazer, segundo a Constituição brasileira. Como diz o senador Magno Malta, uma Constituição que é desrespeitada o tempo todo, que ele chama de finada. Mas nós respeitamos a Constituição do Brasil no limite das nossas forças. Nós vamos honrar, porque nós fizemos, inclusive, um juramento a ela. Infelizmente, aqueles que mais deveriam protegê-la são os primeiros, hoje em dia, a violá-la. E hoje nós estamos vendo um movimento muito preocupante, senador general Hamilton Mourão, senador Magno Malta, senador Carlos Portinho. Um movimento que me parece uma cama de gato armada para que no ano de 2026, que nós vamos ter uma eleição no ano que vem, onde devemos ter, pela sintonia que a gente percebe conversando na rua, com a população do Brasil, a maioria de direita e conservadora que vai ocupar essa casa, se Deus quiser, a partir de 2027, estão querendo tirar esse direito dos senadores, alguns que vão continuar aqui e outros que vão vir para essa casa, que eles possam fazer pedido de impeachment. Algo extremamente casuístico, no ADPF do Partido Solidariedade, junto com a Associação de Magistrados Brasileiros, que entrou no Supremo Tribunal Federal, no ministro Gilmar Mendes, está a relatoria do ministro Gilmar Mendes, que a gente sabe a posição dele, as falas políticas dele se multiplicam quase que diariamente, que ele é contra os pedidos de impeachment, e essa lei é de 1950, a lei de impeachment. E o Paulo Gonet, procurador-geral da República, que nós já entramos com pedido de impeachment dele também, no ano passado, ele deu um parecer nesse final de semana dizendo que sim, que é ele, que é a PGR que tem essa possibilidade de entrar com pedido de impeachment. Só a PGR. Isso é mais um desrespeito ao legislativo brasileiro. E nós não vamos abaixar a cabeça. A população precisa saber o que está acontecendo, a tentativa de blindagem, para que essa casa não cumpra o seu dever. Então, esse pedido de impeachment do ministro Flávio Dino é um pedido de impeachment que tem 4 pilares. São 37 páginas que nós estamos dando entrada. Saindo daqui, nós vamos dar entrada na presidência do Senado. A participação de Flávio Dino em eventos políticos, ou seja, uma atividade político-partidária que é proibida. Ele falando que a vice-governadora do estado, no evento da Universidade do Maranhão, daria uma boa candidata. Então, de forma muito objetiva, houve uma violação aí da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, no Código de Ética da Magistratura. A violação à liberdade de expressão também. O ministro Flávio Dino, alguns meses atrás, ordenou a retirada de circulação de livros jurídicos que ele considera discriminatórios. Então é algo surreal a gente está vendo isso acontecer, censura em pleno século XXI que viola a liberdade de expressão
garantida pela Constituição Federal. O terceiro item, o vício de imparcialidade e conflito de interesses, quando ele é relator de um inquérito que investiga o ministro da Casa Civil de Lula, Rui Costa. Lembra daquele escândalo dos respiradores, dos 300, do consórcio Nordeste, que Flávio Dino, inclusive, era governador do consórcio Nordeste na época? O ministro Rui Costa era o presidente desse consórcio. E o ministro Flávio Dino recebeu essa relatoria e não se declarou. Impedido, suspeito, ele sendo um governador da época. Então isso aqui é algo que a população quer resposta. Eu sou do Nordeste e sei que nordestinos sofreram porque esses respiradores, comprados da indústria da maconha, 48 milhões de reais, evaporaram. Nunca chegou um respirador. Família, é grave. E as denúncias aqui, elas se estendem, hein? Bastante tempo ele falou. E para não ficar um vídeo, uma live muito grande, eu vou encerrar por aqui. Clica aqui, vai lá pro meu segundo canal, se inscreva lá também, veja esse vídeo aqui, ó, BBR News. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, falou!